olha só, o Zico, né? E isso aí, para mim, cara, essa participação do Zico sempre ele, com o Flamengo, essa proximidade dele com a diretoria atual, eu sempre preferi isso, jogar o primeiro jogo em casa. E quando você faz o resultado em casa, você transfere a responsabilidade para o outro. E é maior, né? Você fica com a obrigação de ganhar e fazer tal número de gols. O problema que aconteceu contra o Estudiantes foi esse. No momento que tinha que enfiar a faca e rodar, de fazer 3, 4, não foi feito. Em casa é para isso, tá? Então, quando você tem chance dentro do jogo, domínio absoluto e desperdiça com um toquinho a mais e tal, é importante, cara. Você tem que ter sempre, né? Ó, quando enfiar a faca, enfia e roda, tá? Se você enfiar e tirar, ele pode pegar o revólver e te matar, né? Completou o Zico aí, né? Ele fala que o Froner, técnico Carlos Froner, já dizia isso. Vamos lá. A gente tem aqui situações aqui para a gente falar para você, que está acompanhando a gente, que, cara, o Flamengo tá com esse problema aí, com esse imbróglio com a Libra, tá? E a gente tem aqui uma reviravolta, uma situação importante da gente trazer, né, uma atualização importante com relação à Libra. O UOL trouxe que a Justiça do Rio decidiu atender parcialmente o pleito da Libra e desbloquear parte do dinheiro na disputa com o Flamengo. Mas as duas partes, agremiação e Liga, estão confirmando aquela informação também que a gente trouxe, talvez trazendo alguns detalhes mais. Tem versões bem diferentes sobre qual parte dos recursos deve ser mantida retida e qual será liberada. Então, queda de braço entre Flamengo e Libra na Justiça continua, né? Discordância com relação a valores. A diferença entre os dois números é grande. Caberá ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinar qual fatia do dinheiro continuará depositada em juízo. O total bruto retido é de 83 milhões e não 77. Ainda não houve a liberação. Esse montante refere-se à segunda parcela do critério de audiência, o que representa 30% do total do contrato da Globo com a Libra. A disputa gira em torno deste critério. O Flamengo alega que a Libra aprovou uma fórmula com lacuna e depois voltou a um padrão aí de distribuição sem ler, né, sem ter a votação por unanimidade. A gente já falou sobre isso, a questão da unanimidade e tal, e a Libra fala do aval de todos para ser o critério de divisão. Não apareceu uma ata que demonstre a aprovação de uma regra completa. A desembargadora do Rio, a Lúcia Helena do Passo, inicialmente reteve todo o dinheiro ao conceder liminar ao Flamengo. A Libra e o Grêmio requisitaram a liberação da parte que não tivesse em disputa. A Libra alega que a diferença é de apenas 1,6 milhão. Isso é o que a Libra alega, tá? Nova discordância, então, entre Flamengo e Libra, novo imbróglio entre Flamengo e Libra, nova batalha, tá? Para isso, a Liga compara seu critério cenário 1, audiência por domicílio, com o cenário 4, audiência por domicílio mais cadastro. Esse cenário 4 foi o meio termo proposto pelas partes, né? E o Flamengo, entre esses dois cenários, o valor que o Flamengo pensa é de 18 milhões, tá? Que seriam divididos por 3 parcelas. O cenário 4 teria sido como um acordo aí pelo Flamengo e tal, para ser aplicado em 2025, desde que houvesse uma mudança para 2025. Só que a proposta do Flamengo a ser adotada não era essa fórmula. Era o cenário 6, com a utilização do cadastro de pay-per-view. Tá? Então, eles tentam falar para a justiça que é o cenário 4, quando na verdade é o cenário 6, tá, das discussões. Por esse critério, o clube ganharia 53 milhões a mais do que a proposta da Libra. Sairia de 200 milhões para 250 milhões. Inicialmente, o clube entende que essa é a diferença, 50 milhões, que deveria ser retida. Isso seria dividido por 3 parcelas, isto é, teria que ser calculado o valor proporcional. Mas o Flamengo ainda faz o cálculo do valor total que vai pedir para a Justiça manter bloqueado. O clube ainda tem alguns dias para se manifestar na Justiça. Tá? Então o Flamengo ainda tem tempo para se manifestar. A partir da posição do clube, a desembargadora terá que decidir quem tem mais razão em seus cálculos em relação ao valor em controvérsia e que, portanto, seguirá retido, tá? O restante do dinheiro será liberado para os 9 clubes da Libra. O valor líquido seria de 77 milhões, sendo o bruto 83 milhões. Tá? A definição sobre quem tem razão de fato na disputa será definida na Corte de Arbitragem. A pedido do Flamengo, o processo já foi iniciado. Então, mesmo que ela decida manter bloqueado um valor maior, pode ser que o Flamengo não consiga isso, não consiga esse pleito. Mas é provável que ela acate o que o Flamengo falar, porque o Flamengo entende que ele tem direito àquilo, aquilo tem que ser julgado. Se você liberar aquilo, o Flamengo nunca mais vai ver aquele valor. Essa que é a questão. Os clubes gastam e não pagam nem o jogador, imagina o valor que vai receber da televisão, que ele vai achar que ele está certo, então ele não vai pagar nunca. Né? A verdade é que se a juíza fizer isso, se a desembargadora fizer isso, os clubes não pagam o Flamengo nunca. Anota o que eu estou falando. Se essa desembargadora fizer isso, os clubes não pagam o Flamengo nunca. Tá? Ela tem o poder de decidir o Flamengo tomar ou não um golpe, aí ser sacaneado, tomar um prejuízo absurdo. O prejuízo do Flamengo está na mão dela.
é isso. A justiça tem que levar em consideração o seguinte: eu posso causar um prejuízo absurdo, porque esses clubes já não pagam ninguém. Muitos desses clubes não pagam, nem por contratações, estão com transfer ban, caramba, é uma sacanagem. Então, o Flamengo tá aí no CNRD contra o Inter, Corinthians, tem uma série de times aí, não estão no mesmo bloco do Flamengo, não importa. Os clubes brasileiros, de praxe, já têm aí feito negócio e não têm arcado com o acordo, com os contratos, né, com os pagamentos. Olha aqui, a gente teve aí o pilhado Thiago Asmar, ele falando sobre a convocação do Pedro. Eu vou acompanhar aqui agora o que o pilhado falou. Ele comentou aí a possível, né, convocação do Pedro. Vamos ver. Nome do Pedro justamente volta a ser muito falado ali nos bastidores da seleção brasileira, tá? É um finalizador nato, é um cara que está voltando à sua melhor forma depois de uma lesão seríssima. É bom a gente deixar isso claro. E sobre toda aquela polêmica lá do Felipe Luiz, que bom que serviu de incentivo para o Pedro. O cara não usou para se acomodar, para fazer carinha feia, usou para voltar à sua melhor forma, para treinar, para se dedicar, voltando a ser titular do Flamengo e merecendo também na seleção brasileira. Para comparar com o Pedro ali, eu colocaria também o Marcos Leonardo, tá? Eu estava na Arábia Saudita agora. Caio Jorge fez também. 6 gols em 12 jogos já nessa temporada. Isso depois do Super Mundial de Clubes, que ele foi muito bem. É um baita camisa 9. O próprio Vampeta sempre disse que convocaria o Marcos Leonardo para a seleção brasileira. Então, são 2 nomes aí que eu acho que brigam sim para poderem ali ser opções de camisas 9 para a seleção brasileira. Então, Pedro e Marcos Leonardo. É isso. Eu concordo aí com o Thiago Asmar, né? E eu acho que o Pedro hoje tem ali tem o Caio Jorge também, né? Tem o Caio Jorge. Agora, o Thiago, tem que ficar ligado com esse negócio aí, né? Porque é data FIFA, o Flamengo tem jogo contra o Sport lá na Arena Pernambuco, na data FIFA, no dia 15, mesmo dia do jogo contra o Senegal, lá em Londres, né? Então, é complicado para o Flamengo, né, perder o Pedro e outros jogadores, né, isso aí atrapalha. A CBF deveria ter marcado o jogo contra o Sport na data FIFA que não teve ninguém convocado, mas eles nunca iam fazer isso, né? Parece que é tudo para prejudicar, cara. É impressionante. Olha, o Flamengo encerrou aí, nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, a preparação para enfrentar o Racing, tá? Na quarta-feira, 21h30, no Maracanã, pela semifinal da Libertadores. Felipe Luiz espera contar com o Léo Ortiz, que se recupera de um estiramento no tornozelo direito e será reavaliado antes do jogo. Com boas chances de estar entre os relacionados, caso seja confirmado, o zagueiro deve formar dupla com o Léo Pereira. Então, o Léo Ortiz tem imagens, inclusive, né, fotos que o Flamengo divulgou, do Léo Ortiz pulando, chegando no gramado, treinando no campo. Tá? Eu vou trazer aqui também a versão do Globo Esporte. Já o Everton Cebolinha é desfalque certo por uma lesão no músculo do quadril, com previsão de retorno em 3 semanas. A partida de volta será na próxima semana na Argentina, ou seja, o Everton Cebolinha também está fora, tá? O Everton Cebolinha também está fora do jogo de volta contra o Racing. Ele que vinha ali, né, voltando a jogar bem, né? Não, entrou e jogou bem na partida, inclusive, se machucou de novo. É uma loucura. A gente, então, tem aqui, olha só, a notícia que saiu aqui do Zico sobre esse jogo Flamengo e Racing. Também temos aqui uma outra situação para falar com vocês, que é o Flamengo, o Globo Esporte, né, confirmando aqui como o Flamengo deve vir. Olha só, que o objetivo contra o Racing nesta quarta-feira é abrir vantagem significativa no jogo de ida da semifinal para não correr riscos na semana que vem em Buenos Aires. Então ele deve apostar na escalação do trio com mais participações em gols do time na temporada. Então o Felipe Luiz não deve mudar o ataque, o Felipe Luiz deve manter a equipe, né, com os jogadores que têm números melhores. A gente está falando de Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro, tá? Então o Luiz Araújo passou em branco no jogo passado, mas havia marcado no jogo anterior. Então a gente tem aí Arrascaeta com 35 participações, 20 gols e 15 assistências. O Pedro, 22 participações, 15 gols e 7 assistências. A Luiz Araújo, 20 participações, 12 gols e 8 assistências. Ou seja, só falando deles aqui, a gente tem 77 participações diretas em gol, tá? Esse trio aí, tá? Que tem aí 77 participações diretas em gol. Esse trio aí é demais, cara. Esses caras são os titulares, pô. Não tem jeito. Eles são os titulares. Não adianta, pode falar o que for, mas o Felipe tem que entender que o Pedro e o Luiz Araújo são titulares, o Arrascaeta ele já sabe, né? O Abel Braga é que não sabia. Bem,
Então a gente já trouxe aí que a escalação do Flamengo tem chance de contar, e o Felipe tem chance de contar com o Léo Ortiz na escalação, que ele fez parte da atividade com o grupo, tá? Fez apenas parte da atividade com o grupo, ele não fez a atividade completa, para a gente trazer a informação para vocês certinha. Ele não participou do treino inteiro, ele fez parte da atividade com o grupo, o que gera essa situação de necessidade dele ser avaliado antes do jogo, tá? Mas tem chance de disputar a partida contra o Racing, esse jogo de ida da Libertadores. Tá? Ele se apresentou bem, tem treinado parte. Olha só, a imagem do Gilvan de Souza, do nosso querido Gilvan de Souza, tá? Que mostra ele chegando, pulando, inclusive. Olha aí. Olha isso. Olha aí. Olha o Léo Ortiz aí, ó. Ele pulando no treino do Flamengo. Olha aí. De chuteira, né? Chuteira, as travas ali. De chuteira, pulando. Muito importante essa imagem. Jogador aí bem no treino, né? Isso é boa notícia, tá? Notícia espetacular, essa do Léo Ortiz. Chegando no treinamento, né? Todo feliz, pulando e tal. O cara que tá machucado, ele não ia pular desse jeito, né, gente?